Boa noite a todos. Sejam todos, como o Rubem bem falou, acolhidos neste hospital de almas e de espíritos, para que possamos sair daqui melhor do que quando aqui chegamos, levando conosco todo o necessário para a nossa jornada. Hoje, vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Meu reino não é deste mundo. Como todos devem saber, eu sou trabalhador aqui da casa e estamos ainda engatinhando no dever de seguir os ensinamentos de Jesus. Que todos nós possamos seguir este, como dizem, Evangelho segundo o Espiritismo, mas que, na verdade, pode ser denominado com segurança como um manual da vida. Porque ali consta todos os ensinamentos de Jesus e o exemplo que ele nos deu nos seguir e nos dar a certeza da possibilidade de todos nós podermos seguir o que está neste manual. Essa situação de todos nós conseguirmos seguir, de todos nós conseguirmos adquirir e alcançar a evolução espiritual, tem a ver com este capítulo. Porque este capítulo, ele inicialmente, ele nos fala da vida futura. A vida futura, ela é algo que tem que ser concebida através da fé, através do acreditar naquilo que Jesus nos ensinou. Neste cenário, o que nos dá firmeza deste entendimento da vida futura, o principal é, se nós formos analisar todos os ensinamentos de Jesus, ele nos coloca a justiça divina. Muitas vezes nos deparamos com situações em que, num primeiro momento, não conseguimos vislumbrar essa justiça de uma criança que nasce com patologias severas, com deformidades, com o sofrimento em seu viver desde o início da jornada neste plano. Onde está a justiça divina se nós formos conceber, como dizia o meu pai, um anjinho, uma criança recém-nascida, que vem com dificuldades, com sofrimento? Onde está a justiça nisto? Entretanto, se formos nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus e depois na explicação destes ensinamentos que nos foi dada pela espiritualidade, teremos o entendimento de que aquela criança que ali está chegando a este plano, nascendo, entre aspas, reencarnando no próprio sentido, ela já teve muitas passagens anteriores. E, de repente, ou provavelmente, esta situação de aflição, de sofrimento, é algo que não foi imposto a ela. É algo que ela se propôs, pois é uma provação, é um desafio que só ela poderá superar. E ela se propôs a superá-lo nesta vinda. Então, naquela tenra idade,
existe todo aquele sofrimento. Vocês conseguem sentir a justiça divina, a oportunidade que temos a cada uma das nossas vindas? Uma outra situação que nos dá a certeza da vida futura, ligado à justiça que nos foi ensinada por Jesus e pregada por Jesus em toda a sua trajetória entre nós, é que os ensinamentos de Jesus, se nós nos limitarmos à vida como sendo o nascimento e o falecimento, coloquem bem entre aspas esses dois termos, neste plano, não faria sentido. Muitas pessoas têm uma vida de abonança, uma vida tranquila, só fazem maldades, não ajudam a ninguém e têm um desencarne maravilhoso. Está lá e parou. Pronto, não sofreu nada. Qual a justiça? Outros vêm num lar humilde, trabalham, ajudam muitas pessoas e chegam no final da vida, passam anos perecendo numa cama, muitas vezes, desculpe o termo, apodrecendo vivos. Onde está a justiça divina nisto? Então, neste sentido, a vida futura, ela deve ser tida como uma máxima. A exemplo do que uma passagem de Jesus diante de César, quando ele pergunta, tu és rei? E Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus, ela não está nas posses, ela não está nos valores materiais. Ela não está na realeza aquela que começa com o nascimento, perdura durante a nossa estada diminuta, comparado com a nossa infinitude. Nesse plano, é uma simples passagem. E todos aqueles bens que nos geram a realeza, eles perecem porque eles são corroídos pela ferrugem. Quando Jesus é questionado qual o verdadeiro tesouro, e aqui bem nos fala uma rainha da França, no final do capítulo, o verdadeiro tesouro é aquele que conseguiremos levar para junto do Pai. São as lágrimas que secamos, os ombros que ofertamos, a atenção que dispensamos aos nossos irmãos, que muitas vezes não precisamos que eles se humilhem perante nós, pedindo, mas se percebermos que é adequada a nossa oferta, em determinado momento, é assim que devemos agir, porque assim construiremos o verdadeiro tesouro. Eis o tesouro, eis a realeza de Jesus. Jesus disse que o reino dele não é aqui, porque ele quis separar o patrimônio material do patrimônio moral. O patrimônio material, ele nos acompanha aqui. E aí, esse capítulo é maravilhoso, pessoal. Eu digo, peguem o Evangelho e leiam. Cada leitura que vocês fazem deste capítulo, vocês vão ter uma nova percepção. Esse capítulo é tão bom para a nossa realidade, quando nós recebemos o salário, saímos do nosso local de trabalho e vemos uma pessoa necessitada, nós dizemos, puxa vida, mas será que é pecado eu conseguir ganhar tanto dinheiro assim, perto de outros que não têm nada? Não. Este capítulo maravilhoso nos ensina
que Jesus não condenou a riqueza. Jesus condenou o mau uso da riqueza. Ele condenou a arrogância, o orgulho, a avareza, o desprezo por aqueles que necessitam. Vocês querem riqueza maior do que vocês saírem de casa de manhã, encontrarem uma pessoa e receber um bom dia, com B maiúsculo, e um sorriso? Existe coisa melhor? Isso alicerça o nosso viver. E assim devemos ofertar a todos, até aqueles que passam por nós nas calçadas, às vezes cabisbaixos, carrancudos. Eles merecem o nosso bom dia e o nosso sorriso para alicerçar o seu viver. Eis o ofertar do ombro, na correria do dia a dia, quando estamos atrasados, temos que cumprir prazos, temos que correr atrás do pão, temos que cumprir os nossos deveres, e alguém chega e diz: Carlos, espera um pouquinho, me dá atenção aqui. Agora não posso. Onde está a verdadeira caridade? Onde está o amor? Onde está a humildade? Onde está a simplicidade que nos foi não só ensinada, mas exemplificada como maneira de nos mostrar que podemos botar em nosso viver, por mais difícil que seja, mesmo se tivéssemos nascido como ele, numa manjedoura. Muitas vezes, como ele e seus apóstolos, passavam noites ao relento, muitas vezes sem alimentos, ao ponto dos apóstolos chegarem e dizerem: Jesus, por que não podemos cobrar pelo que fazemos pelos outros? E ele disse: aquilo que nos é dado não pode ser cobrado, através do exemplo da verdadeira caridade. Perceberam qual é o verdadeiro reino que Jesus nos diz que é onde existe a sua realeza? Esse capítulo nos fala da realeza de Jesus, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês que o capítulo nos coloca. A realeza ligada à matéria, ela termina com a nossa vida. Por exemplo, há pouco tempo veio a desencarnar a nossa conhecida Rainha Elizabeth, o número eu não me lembro, mas é um desses números aí. Ela teve uma vida toda eivada de títulos. Teve um passar neste plano. Entretanto, o que ela levou para o plano espiritual? As benfeituras, o acolhimento que ela tenha feito, as palavras que ela tenha dirigido para quem pedia conselhos. Perceberam que a realeza material, ela inicia e termina neste plano? Agora eu vou dar um exemplo da realeza. Vocês vão dizer: o Carlos está misturando tudo. Não, mas é que é bem claro. Vocês nunca ouviram falar do rei Pelé? O rei Pelé não era rei porque tinha título e posses, e embora ele tenha conquistado, mas ele era rei porque ele fazia muito bem aquilo que ele se propôs a fazer neste plano, que era jogar um maravilhoso futebol. Assim podemos conquistar a nossa realeza fazendo o melhor, da melhor maneira possível, aquilo que nos propusemos a fazer neste plano. Se vamos ser um médico, se vamos ser um advogado, se vamos ser um enfermeiro, se vamos ser um agricultor, se vamos ser um costureiro, um alfaiate, uma costureira, não interessa. O que interessa é que façamos bem para conquistar a nossa realeza dentro
daquilo que fizemos. E vejam, deixando toda a parte material de lado, no momento que o Pelé ascender, ele deixará a realeza de ter sido o melhor jogador de futebol do mundo durante muito tempo? Não, ele levará com ele. Viram a diferença? É isso que Jesus quer nos ensinar. Que o verdadeiro tesouro não é aquele que é corroído pela ferrugem. Não é aquele que é retirado no momento que somos privados de títulos ou de posses. O verdadeiro tesouro é aquele que construímos a cada dia, seguindo os ensinamentos e o exemplo de Jesus em nosso viver. Parece muito difícil, mas não é difícil, pessoal. Basta que nós tenhamos o hábito de ofertar. Carlos, mas eu luto tanto, eu estou tão me esforçando tanto para receber o meu salário e ele mal dá para as minhas necessidades e eu não consigo, como é que eu vou ofertar? Viram o que nos leva à matéria? Não que a matéria não seja importante de fazer a caridade material. Sim, a caridade material às vezes é muito necessária. Mas a caridade moral que podemos fazer a cada momento em nosso viver, esta deve ser uma constante e independe de recursos financeiros. É um bom dia, é um sorriso, é um aperto de mão, é um abraço de peito aberto, é um consolar, mesmo que seja por intermédio de um telefonema, de uma carta, muitos... Há pouco tempo eu estava comentando, as cartas, muitas vezes, tu direcionava para uma pessoa determinada e não tinha risco de pessoas diversas interpretarem erroneamente o que tu escreveu. Hoje em dia nós não temos mais essa segurança. No momento que tu manda uma mensagem numa rede social ou em alguma coisa parecida, sabe lá qual a interpretação que vai ser feita, porque são milhares, milhões de pessoas que acessam aquilo que tu disse. Então, não tenhamos medo de errar, façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos acolher, vamos serenar, vamos apaziguar. Quando vem uma pessoa e diz assim, Carlos, eu quero um conselho. Olha, o fulano me fez isso. O que eu devo fazer? Antes de responder, pensem, reflitam e digam a este irmão que lhe pede um conselho aquilo que Jesus diria se estivesse sendo indagado. Vocês não precisam ter medo de errar, porque se agirmos conforme Jesus agiria, olha que é difícil, mas se agirmos, e ele nos provou que somos capazes, teríamos a certeza de estar agindo corretamente. Esse capítulo, e dentro dessa questão do agir conforme Jesus, de querer, levando em consideração o que o Evangelho, em um outro capítulo, nos diz, sede perfeitos, ele nos fala que dentro da vida eterna, das vidas futuras, diferente do que entendiam na época de Jesus, muitos que estavam em seu convívio, o estágio angelical não é um estágio reservado tão somente aos anjos. Todos nós aqui nesta sala, todos nós aqui nesta cidade, todos nós aqui neste planeta, somos passíveis, somos capazes
de chegar ao estágio angelical. Ele não é prerrogativa de escolhidos. Por quê? Porque Jesus nos ensinou: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Todos nós somos irmãos, como disse Jesus. Tanto que Jesus chamava a Lázaro ou a César de irmão. Portanto, todos nós temos a capacidade de chegar no estágio angelical. E aí tu vai dizer: bom, Carlos, mas como tu fala com tanta certeza? Porque se Jesus está no estágio crístico, que é um estágio, um patamar acima do angelical, e ele nos demonstrou, estando junto a nós, que podemos evoluir, por que não almejar num futuro e agora o caminhar no destino angelical? Vamos fazer do mundo, do reino de Jesus, o nosso reino. Livre da matéria, livre da cobiça, livre da arrogância, livre da avareza, eivado no amor, na caridade, na humildade, na simplicidade, no acolhimento, no viver uma grande fraternidade, no viver numa grande família. Porque, como bem nos disse Jesus, o nosso Pai é um só. Vamos fazer da nossa vida e da vida de todos aqueles que nos cercam algo melhor a cada momento. O caminho é longo, mas nós temos todos a certeza e a convicção plena de que somos capazes de ascender cada um dos degraus neste caminho angelical. E que possamos fazer do reino de Jesus o nosso reino, deixando tudo aquilo que ele repeliu de seu viver, disse que não era correto fazermos nós, e levando em consideração tudo aquilo que ele nos ensinou e exemplificou em seu viver, como forma de galgarmos o verdadeiro tesouro que nos levará ao reino de Jesus. Que assim seja.